Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mahara Bortolotti aqui. Chegamos a mais um super curso gratuito Festival dos Recheios. Eu tô muito feliz com a participação de todos vocês aqui. Eu sei que estão ansiosas porque eu também estou super ansiosa, principalmente porque recheio eu diria que recheio é quase a base da confeitaria, né? Por quê? Porque recheio vai em praticamente tudo que tá na confeitaria, né? Vai nos nossos bolos, vai nos nossos ovos, vai no bolo no pote, vai no cupcake, vai até dentro de brigadeiro, não é mesmo? Vai dentro das nossas tortas, recheio vai em tudo, nas sobremesas. Então, gente, é muito importante ter uma boa cartela de recheios, receitas boas, fáceis, que deem certo aí na cozinha de vocês. E é por isso, focada nisso, que eu criei esse curso gratuito de Festival de Recheios. Eu espero que vocês aproveitem todo o conteúdo que eu vou passar aqui. Eu vou tentar, como em todos os meus outros cursos gratuitos, vou tentar entregar o máximo que eu conseguir para vocês, tudo que eu acho que é realmente importante, né? Sem ficar inventando a roda. Claro que eu vou passar receitas diferentes para vocês também durante todo este curso gratuito, mas eu não vou deixar de falar sobre aquilo que vende todo dia, né? Aqueles recheios que são carro-chefe, que realmente vão fazer o negócio de vocês alavancar, né? Dar aquela arrancada mesmo e fazer com que vocês façam vendas todos os dias, que é muito importante, não é mesmo? Mas antes de começar o conteúdo do nosso curso gratuito Festival de Recheios, esse nome tá lindo demais, né? Festival de Recheios, já dá pra ver que vocês vão aprender muita coisa legal aqui comigo essa semana. Mas antes da gente começar o conteúdo, não esquece, se você tá me assistindo pelo canal no YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo que eu poste por lá. Se você não me segue ainda no Instagram, o meu Instagram é Oficial Mahara Bortolotti e também tem Oficial Mahara Bortolotti 1. Esses são os meus dois perfis oficiais e eu adoro estar compartilhando lá nos meus stories, quando vocês me marcam, quando vocês testam as nossas receitas e me marcam nas redes sociais. Tem também o meu grupo de confeitaria no Facebook, que é Receita de Bolo com Mahara Bortolotti, vem aprender comigo. Lá dentro do meu grupo tem milhares de mulheres e de homens trocando experiências todos os dias com o que aprendem nos nossos cursos. Eu fico tão feliz, o que tem de gente que começou na confeitaria com os nossos cursos, gente. É muita gente. Eu sou muito grata a vocês. Já são aí mais de 200 mil alunas online, mais de 200 mil alunas nos cursos pagos. Nos gratuitos eu já perdi as contas faz tempo de quantas alunas eu tenho. Então, gente, eu espero que vocês aproveitem esse conteúdo. Essa não vai ser uma aula curtinha não, porque eu tenho muita coisa para passar para vocês hoje. E eu peço para vocês, assistam todas as videoaulas, tá? Vai ter dicas que eu vou dar só na aula 1, vai ter dicas e truques que eu vou dar só na aula 2, vai ter dicas e truques diferentes que eu vou dar só na aula 3. Então é importante assistir a todas as 3 videoaulas para não perder nada do conteúdo, para que vocês depois tenham sucesso na hora de fazer essas receitas, né? Para que deem certo de verdade, porque isso é uma preocupação que eu tenho muito grande dentro dos cursos. Passar para vocês receitas que vocês vão fazer aí na casa de vocês e vai dar certo, sabe? Eu quero acabar com a frustração das pessoas que ficam tentando entrar na confeitaria e desistem por conta de não conseguir executar as receitas, né? Fazer receitas difíceis, receitas muito caras, né? Então eu quero, esse é um dos meus objetivos com esses cursos, né? Facilitar a vida de vocês da mesma maneira que eu gostaria que tivessem facilitado a minha lá atrás, que é quando eu perdi um monte de recheio, não acertava o ponto. Tem vários truquezinhos quando o recheio perde o ponto, para descobrir qual é o ponto certo do recheio. Então eu vou dividir tudo isso com vocês. Todos esses truques, esses segredinhos,
essas técnicas, tudo que eu puder eu vou dividir com vocês durante essa semana. Então, o que eu peço que vocês façam é que permaneçam dentro dos seus grupos e que assistam a todas as videoaulas. Essa vai ser a nossa troca. Combinado? Bom, gente, a nossa primeira videoaula maravilhosa vai ser o quê? A gente vai falar sobre o recheio mais estruturado que existe, tá? O recheio, eu acho que mais pedido do Brasil, mais utilizado no Brasil, mais pedido pelos nossos clientes, por todos os clientes, tá? Então, esse é o recheio principal. Esse é aquele que não pode faltar no seu cardápio. Já tem que ser o número 1, tá? Número 1 que é modo de falar, porque eu vou ensinar várias variações desse recheio para vocês nessa aula de hoje. Bom, pessoal, vamos então para a nossa super videoaula. Eu tenho aqui na minha bancada 2 ingredientes fundamentais para a base do recheio que eu vou ensinar na aula de hoje, tá? Leite condensado e creme de leite, tá? Para recheio, eu sempre vou indicar que vocês utilizem o creme de leite 17% de gordura, tá? Até o 20 dá, até 20% de gordura dá. E eu sempre vou indicar que seja o creme de leite de caixinha. O fresco não, porque o fresco, aquele do vidrinho, ele é 40% de gordura, então é muita gordura para o recheio, tá? Então, os cremes de leite, aquele que é de fácil acesso, que vocês vão encontrar em qualquer supermercado, tá? Então aqui, gente, entendam que aqui já tá a base do recheio, né, mais estruturado do Brasil, mais estruturado do mundo, que é o recheio de brigadeiro tradicional, tá? Eu vou começar colocando aqui na panela, que daí eu vou colocando e vou falando com vocês, tá? Maharu, o que eu preciso para um recheio lisinho? Tem muita gente que ama o recheio de brigadeiro, é a preferência nacional o recheio de brigadeiro, tá? Tanto o branco quanto o tradicional de chocolate. Porém, tem gente que não consegue ter bons resultados, né? Não consegue ter sucesso com as receitas, né? E às vezes acha que é por culpa da marca do leite condensado, do creme de leite. E às vezes é alguns truquezinhos que fazem a diferença que a pessoa não sabe e aí não tem um resultado satisfatório na hora de fazer a receita. Então prestem atenção em tudo que eu vou falar, que eu vou entregar com todo o meu carinho, todo esse conteúdo para vocês, totalmente de graça, tá, gente? Então, o que precisa para um bom brigadeiro? Uma panela grossa, tá, gente? Essa panela aqui que eu tô utilizando, olha, ela é bem grossa, maravilhosa. Essa daqui é da Neoflan, tá? Ela é bem grossa. Mas também tem a panela mexedora da Brother Mix, que é supimpa de maravilhosa. É uma panela que vai ajudar você, vai facilitar a sua vida. Ela também ela faz todo o trabalho que a gente tem manual para fazer o recheio, ela faz sozinha. É só colocar todos os ingredientes dentro da panela, mexer muito bem dentro dela, né? E depois colocar no fogo médio e deixar ela fazer o trabalho sozinha. O ponto que chega nela é o mesmo ponto quando a gente descobre quando chegou o ponto na panela tradicional que a gente mexe, tá? Então, depois tá aqui dentro dos grupos, a gente coloca o contato da Brother Mix. Todos vocês têm direito a desconto para comprar a panela mexedora da Brother Mix, depois a gente deixa o contato deles, tá? Porém, como eu sei que muitas pessoas ainda, tá, gente? Porque a gente tem que sempre pensar que uma coisa que você quer alcançar muito, você não alcançou ainda, mas você vai alcançar. É questão de tempo para você poder comprar, né, a sua panela mexedora, realizar os seus sonhos dentro da confeitaria. Eu tenho certeza que é questão de pouco tempo e bastante determinação e foco naquilo que vocês querem, que vocês vão conseguir adquirir tudo que vocês precisam para trabalhar, né? Eu, quando comecei, não tinha uma panela mexedora, não tinha uma panela grossa, tinha uma panela mais fina, simples, certo? E comecei. E eu sei que vocês também vão começar. Adquirir as coisas, gente, é com o tempo, um passo de cada vez, tá? Então, deixa eu continuar falando. Uma panela grossa, uma espátula com a ponta de silicone. Aqui eu tenho dois tipos de colherzinha com a ponta de silicone. Eu tenho essa arredondada, redondinha, ó, redonda, e tem essa aqui que tem essa pontinha.
Quando vocês forem comprar uma colher de silicone assim, gente, compre a que tem essa ponta, porque ela consegue chegar em todos os cantinhos da panela. Depois aqui na prática vocês vão notar isso quando eu for fazer o recheio. Ela consegue pegar em todos os cantinhos da panela e, querendo ou não, vocês acreditando ou não, ela ajuda aí muito a chegar num resultado perfeito. Sabe aquele recheio de brigadeiro bem lisinho, que se solta do fundo da panela, que não fica queimado? É também por conta da colher com a ponta de silicone, tá? E da panela grossa. Então, uma panela grossa, uma colher com ponta de silicone são fundamentais aí para você ter um bom resultado. Mahara, eu tô começando agora, minha panela não é grossa e eu nem tenho essa colher de silicone. Não tem problema, você vai testar todas as nossas receitas e provavelmente elas vão dar certo também, só que você vai ter que tomar alguns cuidados extras se você não tiver uma panela grossa e uma colher, tá? Quando eu comecei, gente, eu tinha uma panela grande que eu conseguia colocar nela até 8 leite condensados de uma única vez. Eu nunca vou me esquecer disso. Ela era bem fininha e ela era muito chata. Eu tinha que ter muito jogo de cintura com a altura do fogo, do bico do fogão, para não queimar os meus recheios. E a colher que eu usava também era a colher de pau na época, né? Porque faz muitos anos. Era a colher de pau. E ali eu fiz paneladas e paneladas de recheio com o meu brigadeiro, que foi o carro-chefe por muitos anos. O recheio que eu vou ensinar para vocês hoje aqui e as variações dele era o recheio disparado que eu mais vendia, que eu mais faturava, tá? Então, valorizem essa receita. Tá, gente? O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho chocolate 50%, 55% de cacau, da Mega Sabor. Depois vocês vão ver a textura desse chocolate em pó. Aqui a gente tem cacau 100%, tá, gente? Quando diz cacau na receita, é porque é cacau 100%, tá? Não tem nada de açúcar aqui, só cacau. 100% cacau, tá? Esse é aquele mais forte, mais seco, tá? Mais escuro também. E aqui, sim, chocolate em pó, 55% de cacau. Quer dizer que tem um pouco de açúcar aqui nessa composição, certo? Então aqui já é nosso saborizante de chocolate. Tenho aqui também da Mega Sabor as pastas saborizantes. Hoje a gente vai utilizar de nozes, pistache também. Olha que maravilha, gente, isso aqui é a 8ª maravilha do mundo. Se não é, tá próximo de ser, porque a gente consegue saborizar qualquer tipo de recheio com essas pastas. A gente consegue saborizar chantilly, cremes, sobremesas, massas, absolutamente tudo, chantininho, tudo, recheios maravilhosos, tudo dá para saborizar com essas pastas saborizantes que a gente vai utilizar. Vou mostrar para vocês como é que se utiliza. Temos aqui ninho em pó, é outro saborizante. E vamos começar então. Eu tô aqui com a minha panela, vou colocar aqui na minha panela uma caixinha de leite condensado, tá? Gente, a marca do leite condensado é a marca da preferência de vocês, tá? E vou colocar aqui também uma caixinha de creme de leite, tá? Então tá aqui uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Gente, e a partir desses dois ingredientes aqui, vocês podem ganhar o mundo com os recheios, tá? Porque essa daqui, esses dois ingredientes é a base para qualquer recheio de brigadeiro. Aqui vocês vão poder saborizar do sabor que vocês quiserem, qualquer sabor, qualquer variação. Pode ser um crocante, pode ser com pasta saborizante, pode ser usando a própria fruta, que eu sei que vocês têm bastante dúvida quanto a saborizar com o suco da fruta. Eu vou falar sobre isso nessa aula, tá? Para vocês perderem o medo de uma vez por todas de saborizar, seja com o que quer que... Para vocês perder o medo de uma vez por todas de saborizar o recheio de brigadeiro, tá? Então aqui o creme de leite, o leite condensado. Daqui já sai o brigadeiro branco tradicional, que é a base, tá? A base para qualquer sabor de recheio de brigadeiro está aqui. Creme de leite e leite condensado.
apenas 2 ingredientes. Partindo apenas de 2 ingredientes, vocês podem ganhar um mundo com variedades de sabor de recheio só com esse aqui, tá? Então aqui a gente vai fazer, obviamente, um brigadeiro branco, porque depois eu vou mostrar pra vocês como a gente pode saborizar, tá? Então, uma coisa importante, Mahara. Por que dificilmente tu usa manteiga ou margarina no recheio, né? Nos recheios de brigadeiro? Porque aqui, gente, eu tô usando uma panela bem grossa, tá? Uma panela bem grossa. E eu já fiz diversos testes usando a manteiga e a margarina e não usando. E eu não sinto diferença no brilho, eu não sinto diferença no sabor, eu não sinto diferença na estrutura do meu recheio, em nada. A única coisa que eu noto que a manteiga ou a margarina, se eu for utilizar uma colher de sopa aqui, que vai me ajudar, é caso eu esteja usando uma panela mais fina e eu quiser evitar de queimar o fundo da minha panela. Aí, essa colher de sopa rasinha de manteiga ou margarina vai entrar para me ajudar, tá? Mahara, então eu vou ter que usar, minha panela é muito fina. Ok, pode utilizar aqui nessa receita uma colherzinha bem rasinha de sopa de manteiga ou margarina, que tá aqui, ó, eu deixei até aqui do ladinho para usar aqui, ó. No caso, eu usaria uma manteiga sem sal, mas se vocês quiserem, Mahara, quero testar hoje essa receita de brigadeiro. Só tenho margarina em casa, pode ser a margarina também, não tem problema nenhum, certo? De preferência sem sal. Mahara, por que que todo mundo fala isso do sem sal, sem sal? Por quê? Aqui, esse recheio base de brigadeiro branco leva um leite condensado e um creme de leite. Aqui o sabor tá perfeito, tá equilibrado, né? Eu não quero mais doce que isso, eu quero que fique mais ou menos neste sabor aqui que chegou, né? Nesse equilíbrio de sabor. E se eu acrescento uma colher de sopa de margarina com sal ou manteiga sem sal, o sal, o que que o sal faz? Por que que vai aquela famosa pitadinha de sal nas coisas? O sal, ele vai acentuar o doce, ele vai elevar esse doce, ou seja, vai ficar um pouquinho mais doce, né? E eu não quero acentuar mais o doce, porque eu acho que já está equilibrado. Então, por isso que na maioria das receitas vai a manteiga ou margarina sem sal, que é para manter o equilíbrio do sabor, certo? Então eu não vou usar, mas se você usar, não vai ficar, né? Meu Deus, vai dobrar o sabor de doce, vai ficar 2 vezes mais doce. Não, mas vai dar uma acentuada a mais no doce. Mas se você quer testar com sal, pode testar também que vai dar certo também. Certo, gente? Então agora a gente vai vir aqui pro meu fogão pra gente fazer esse recheio de brigadeiro branco. Vamos lá? Bom, gente, trouxe aqui a minha panela pro meu fogão. Eu sempre vou indicar que vocês façam em fogo baixo para médio. Em fogo baixo, se o fogão de vocês for muito potente, tá? Se for um fogão que não é muito potente, aí, Mahara, meu fogão já tá meio velhinho. Aí você pode fazer em fogo médio. Por quê? Na maioria das vezes, quando o brigadeiro perde o ponto, quando ele perde o ponto, ele vira aquele puxa. Já aconteceu com vocês, gente? Comigo já aconteceu várias vezes de eu perder o recheio porque ele virou um puxa. Você bota em cima do bolo e ele começa a se esparramar todinho, né? A gente fica doidinha com isso. Então, gente, na maioria das vezes, qual foi o erro para que isso acontecesse? O brigadeiro passou do ponto. Ele ficou tempo demais no fogo, você passou o tempo demais mexendo lá a panela no fogo, e aí o brigadeiro, ao invés de chegar no ponto, ele passou do ponto. Você achou que não tinha chego, e na verdade já tinha até passado. E aí ele vira aquele puxa que não tem solução. Então, e isso acontece por causa de quê? Geralmente o fogo baixo demais, gente, aí não chega no ponto nunca. Então, por isso às vezes é melhor fazer em fogo médio e ficar bem atenta, mexendo, sempre sem parar, do que em fogo baixo e passar do ponto, tá? Então, eu indico geralmente fogo médio, tá? Mas mexendo sem parar. Então, aqui agora a gente vai mexer nos cantinhos. Agora entra aquela importância da nossa colher com a ponta de silicone, ó, que eu consigo pegar, alcançar todos os cantos da minha panela e vou mexendo sem parar até chegar no ponto de recheio bem estruturado. Aquele recheio que vocês vão poder usar para fazer
uma contenção no bolo de vocês, aquele recheio que vocês vão poder usar para rechear os ovos trufados de vocês, os ovos com recheio também, aquele recheio que vocês vão poder usar para trabalhar com bico, fazer decoração em cupcake, tudo que você quiser, cobertura para bolo caseiro, tudo que vocês quiserem, vocês vão poder fazer com esse recheio aqui, tá? Vai ficar maravilhoso, estruturado para